E aí, galera, mais um Daniel Te Responde aqui. E nesse episódio, eu tava conversando com muita gente aí sobre resoluções de ano novo. E aí veio a sugestão, pô, grava um episódio aí pra falar sobre esse assunto. A história de resoluções de ano novo é uma coisa bem interessante. Eu me lembrei de alguns anos aí, o modo como eu funcionava, né? Uma vez eu fiz um curso e no final desse curso, que por acaso aconteceu em dezembro e tal, nós tínhamos que escrever uma carta para a gente mesmo e contar para a gente como é que foi esse ano que passou. Quer dizer, o objetivo é que a gente só abrisse a carta em dezembro do outro ano. Então eu abriria a carta, né, em dezembro do outro ano e aí eu iria verificar se tudo aquilo que eu escrevi, como que eu contei as histórias, enfim, né? Tinham várias perguntas ali. E aí, você conseguiu fazer a coisa X? Você conseguiu alcançar o objetivo Y? Tinham todas essas perguntas assim. E aí ficava sempre nessa, né? O grande lance disso, isso aconteceu em duas situações. Nessa daí, no caso, a carta ficou lá guardada, enfim. E aí foi engraçado, porque no ano seguinte, quando eu abri a carta para ler, eu fiz algumas coisas que realmente estavam ali, mas tinha muita coisa que eu nem me lembrava que eu tinha escrito, né? Ou que fazia muito sentido, muito forte naquele ponto ali. Mas depois no ano seguinte a coisa meio que se desengajou, não fazia mais sentido no meu dia a dia. Então é interessante essa coisa assim, eu fui lá e mandei, guardei na memória, não vai guardar na memória, né? E uma outra coisa aqui que para mim foi muito claro foi essa visão de como é que eu vou lembrar de algo um ano depois, né? Se isso não virar um plano, se isso não virar ação. Então, eu me questiono muito sobre essas questões das resoluções de ano novo, porque a gente meio que deposita toda a nossa frustração nesses últimos dias de um ano ou de um ciclo e coloca todo um processo de aposta para o ciclo seguinte. E será que faz sentido? Será que eu estou realmente levando a sério o que tá acontecendo com o meu dia a dia, né? Então eu me lembro de situações profissionais, do modo como eu estava levando as empresas que eu tinha, ou as ações que eu trabalhava e tal. E eu comecei a ver uma época que eu, cara, não vou mais planejar longo prazo, né? No sentido de que, sim, terei metas de longo prazo, mas serão metas míopes. Elas não serão tão específicas no dia tal, de tal coisa e tal. A última meta que eu lembro de ter cumprido, a meta realmente chegando na data exata, assim, porque eu projetei ela um tempo depois, foi naquele processo de criação da WildTech, lá no exercício que eu estava numa aula de programação neurolinguística, eu disse a data que a empresa ia começar a dar aula, que ela ia funcionar, e aí foi dito e feito. Naquele dia em questão, eu estava em sala de aula atendendo o primeiro cliente da empresa, e foi super excelente, mas eu me lembro que eu tomei conta de que eu estava realmente ali. Dois dias depois eu pensei, caraca, eu falei aquela data e aconteceu aquela data. Mas o ponto todo foi que eu não joguei pro ar e aí aconteceu. Teve uma série de ações que eu fiz desde o momento que eu disse, né, que naquela data X eu ia estar dando aula, ia estar operando com a empresa até chegar naquela data. Então, o grande jogo que eu vejo é o modo como a gente se organiza para um desejo. Eu quero viajar para tal lugar, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero trocar de carro, eu quero vender o carro, eu quero começar a andar de bicicleta, eu quero o que for, eu quero trocar de emprego, eu quero baixar meus custos, eu quero ter um blog, quero escrever, qualquer coisa que você colocar, eu diria que pensa mais uma coisa. Ou pensa, na verdade, duas coisas para cada uma dessas metas que você tiver aí. Pensa, no momento que você estiver fazendo isso, como que você se sente? Tenta se colocar nesse momento. Eu quero escrever. Então tá. Fecha o olho aí, pensa, acabou de escrever um post e você postou. Tá lá, tá no ar, tá valendo. Como é que você tá se sentindo, né? Essa sensação pode ajudar muito. E aí tem que ter um pouco de cuidado, né? Pra que você tá fazendo isso ou pra quem você tá fazendo isso, né? Esses dias eu tenho assistido bastante desenho animado.
pelo contexto de pai. E eu tenho visto uns desenhos que são lições de morais excelentes, assim. Um era sobre uma questão de vídeos que o desenho, o personagem queria fazer ficar viral o desenho, simplesmente pelo fato de ser viral. Né? Ele queria que tivesse muito acesso ou coisa parecida, ele queria uma espécie de validação externa, ele não estava fazendo aquilo ali porque ele está passando conhecimento e buscando, né? Eu quando eu gravo meus vídeos aqui, eu tenho um objetivo, que é disseminar meu nome, fazer meu nome ficar mais conhecido, fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu acredito, sobre o que eu faço, mas eu não fico pirando em relação, puxa, esse vídeo teve poucos views ou teve tantos views. É um processo, né? É um processo meu de descarregar, que eu podia estar escrevendo, eu resolvo fazer isso através de vídeo. Então, cada um vai achar o seu modo de construir isso, né? De exercer a sua criatividade e pôr isso para fora, né? Mas o grande ponto nessa coisa do escrever, então tem isso, por exemplo. Pensa, como é que eu me sinto, como é que eu me percebo em relação a isso. Então, ok, a gente meio que deu uma acessada nessa coisa do sentimento, né? Como é que eu me sinto, como é que eu me percebo nessa coisa. Agora, vamos além. Pensa num seguinte aspecto agora. É, qual é a primeira ação que você tem que fazer para chegar nesse objetivo? Só a primeira ação. Faz ela. Faz a primeira ação. Então eu lembro que no caso de montar a WildTech, ela tinha uma questão de eu preciso registrar o domínio, eu preciso mandar um e-mail para umas pessoas para começar a instigar e ver se existe interesse do trabalho ou coisa parecida. Né? Então, nesse processo, né? Isso pode ser interessante. No momento que eu faço a primeira ação, de repente eu começo a validar e ver, puxa, será que eu quero seguir nesse caminho? Será que continua legal? Ah, então tá, então vou começar a planejar um pouco mais. Agora vou planejar um mês de trabalho. Vou quebrar mais o que eu tenho que fazer, né? Você quer planejar uma viagem? Qual a primeira ação que você pode fazer? Descobre quanto custa mais ou menos essa viagem. Vai numa agência mesmo, pede pro cara calcular pra você lá, cara, quanto é que custa voo, hotel, não sei o que, albergue, pede dicas, enfim, né? E tenta ter uma ideia de quanto que custa, quais tem que ser os seus objetivos para conseguir gerar o dinheiro ou guardar o dinheiro para poder alcançar esse objetivo que se quer. Então tudo passa por uma questão de dar o primeiro passo. Né? É muito tranquilo deixar a coisa no campo do sonho, mas você tem que fazer alguma coisa para a coisa vir. Né? Então ah, faça algo, mas não precisa também gastar toda uma energia, construir tudo e daqui a pouco você chega lá e puta, não era nada disso que eu queria. Então por isso a questão de testar. Né? Quer aprender um instrumento musical? Faz uma aula, pede uma aula de cortesia para ver como é que funciona, né? Para ter uma noção um pouco disso. Então é a gente brincar um pouquinho dessas coisas do testar, de validar, ver se faz sentido. Fazendo sentido, segue em frente, manda ver, né? Foca nisso que você quer focar. E eu vejo sempre essa. A última dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo não espera até o final do ano para pensar a respeito do que você está fazendo. Tenta dividir em trimestres, janeiro, fevereiro e março. Então estabelece meta do trimestre, estabelece depois como é que você quebra isso para os meses daquele trimestre, e se for o caso até pensando em planejamentos quinzenais ou semanais. Cada um vai encontrar o seu ritmo de acompanhar e de fazer esses follow-ups e pensar a respeito, para eu alcançar esse objetivo, eu preciso fazer esse negócio essa semana, senão não chega na data X lá que tem que chegar. E também vai medindo essa questão de relevância e importância. De repente um projeto está perdendo força, deixa ele embora. Né? Não, não, mas agora eu planejei, eu preciso fazer. Não, você planejou. Não é uma assinatura num contrato dizendo que você tem que alcançar aquilo ali. Se você não quer mais correr, ao melhor estilo Forrest Gump, né? Don't feel like running, não quero mais correr, não corra mais. Né? Então, essa coisa de resoluções de ano novo aí, quero ouvir de vocês também como é que vocês têm feito. Eu tenho feito meu processo mais ou menos a cada 3 semanas, um mês. Eu paro para refazer as minhas metas. Eu tenho a minha folhinha, né, que eu chamo, né, que eu tenho meu trabalho. Eu vou dividindo ali as coisas que eu quero fazer. Tenho meus contextos e aí em cima disso eu vou fazendo essa revisão. Todo dia eu olho ali, tento puxar um daqueles caras para executar e entregar. E ao final desse período eu faço um refresh na folha, boto coisas novas, tiro coisas que já não fazem mais sentido e por aí vai. Beleza?
Mais um Daniel Te Responde. Interage aí, deixa teu comentário e a gente se vê na próxima. Beleza? Isso aí, valeu!